Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver aqui mais um simulado de matemática, que é para o concurso dos Correios, agente de carteiro. Hoje vamos fazer um simulado aqui que é do que concursos, o primeiro simulado. Hoje vai estar saindo o segundo, que hoje é dia 9/11 de 2024, mas eu vou responder aqui o primeiro, a parte de matemática, e logo depois eu vou responder o segundo, certo? Antes, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar bastante, é muito importante para o canal crescer. Então vamos lá. A questão 16 desse primeiro simulado que estamos fazendo do que concursos, ele fala o seguinte: em 5 horas, 8 caminhões carregam 40 metros cúbicos de areia. Em quantas horas 10 caminhões serão necessários para carregar 125 metros cúbicos? Vamos dar um zoom aqui para a imagem ficar melhor. Pronto. Então, vamos fazer a análise. Olha só, isso aqui é uma regra de 3 composta. Como é que a gente resolve a regra de 3 composta? A gente tem que fazer a análise de cada variável. A primeira é horas, e a gente tem que numerar aqui, então vou colocar aqui horas. A segunda variável é caminhões, vou botar aqui caminhões. A terceira variável é metro cúbico, vou botar aqui metro cúbico. Pronto, olha o que ele fala. Em 5 horas, 8 caminhões carregam 40 metros cúbicos. Então, depois que a gente já colocou as variáveis, a gente vai colocar o valor de cada uma. Então, na primeira parte são 5 horas, 8 caminhões carregam 40 metros cúbicos. 40, ok. Seguindo, ele fala em quantas horas. Olha só, o que ele está perguntando é a quantidade de horas. Então, no local de horas aqui na segunda etapa, vou colocar um X porque eu não sei o valor. Em quantas horas 10 caminhões? Então, agora embaixo de caminhões eu coloco 10. Serão necessários para carregar 125 metros cúbicos. E aqui, 125. Pronto, está montada a regra de 3 composta. Como é que nós resolvemos uma regra de 3 composta? A gente tem que fazer a comparação das outras variáveis com a parte que tem o x. A parte que tem o x é a hora. Vamos montar a equação. Desse lado aqui vai ficar 5 sobre x igual. Para poder colocar esses valores aqui, a gente tem que fazer a comparação para ver se é uma regra de 3 diretamente proporcional ou inversamente proporcional. O que é isso? Diretamente proporcional, pessoal, é quando se um lado aumentar, o outro tem que aumentar. Se um lado diminuir, o outro tem que diminuir. Isso é diretamente proporcional. Inversamente proporcional, como o próprio nome já diz, é o inverso. Se um aumenta, o outro diminui. Por aí vai. Então, vamos fazer a primeira comparação com a quantidade de caminhões. Olha só, ele fala que são 5 horas para 8 caminhões carregar a determinada areia. Então, pensa comigo. Se eu aumentar a quantidade de caminhões, a quantidade de horas trabalhadas, ela vai aumentar ou diminuir? Olha só, tem uma quantidade de caminhões trabalhando. Na primeira parte, 8 caminhões carregam em 5 horas. Eu cheguei e aumentei a quantidade de caminhões. É de se esperar que se eu aumentei a quantidade de caminhões, a quantidade de horas vai diminuir. Então, olha só, um aumentou, o outro diminui. Então, é a regra de 3 inversamente. Então, uma seta fica para cima e a outra para baixo, quer dizer que é inverso. Então, na hora de eu montar a equação, eu vou inverter a ordem desses valores, porque é inverso. Então, o 10 vai ficar em cima e o 8 vai ficar embaixo. Pronto, essa primeira parte eu fiz. Agora aqui tem uma multiplicação e eu vou colocar esse valor. Para colocar esse valor, eu faço a comparação com a parte que tem o x. Esse valor com esse. Pense no seguinte, para carregar 40 metros cúbicos, carrega em 5 horas. Se eu aumentar a quantidade de metro cúbico para carregar, a quantidade de horas ela vai aumentar ou diminuir? Claro que se eu aumentei a quantidade de trabalho, a quantidade de horas ela vai aumentar. Então, olha só, aumentei a quantidade de metro cúbico, então tem que aumentar a quantidade de horas. Então, seta para o mesmo lado quer dizer que os dois são diretamente proporcionais. Então, aqui na montagem da equação, eu coloco do jeito que está. 40 por 125. Pronto, simplesmente agora aqui eu resolvo essa equação. Essa primeira parte eu conservo. Por que eu vou conservar? Porque eu quero encontrar o valor do x, eu tenho que resolver as outras partes. Aqui uma multiplicação de fração, então eu multiplico os 2 de baixo e os 2 de cima. 40 vezes 10 vai dar 400. E embaixo eu faço 125 vezes 8. Eu vou fazer aqui na parte da questão. 125 vezes 8. 8 vezes 5, 40. Coloco o 0, subo 4. 8 vezes 2, 16. Com 4, 20. Coloco o 0, subo 2. 8 vezes 1, 8. Com 2 que subiu, 10. Então, 125 vezes 8 vai dar 1000. Então, aqui coloco 1000 embaixo. Pronto. Agora, olha só, pessoal. Multiplicação que envolve, divisão que envolve fração, divisão que envolve zero, simplesmente eu simplifico em pares. Ó, um zero de baixo, outro de cima. Um de baixo, outro de cima. Então, a equação vai ficar 5 sobre x igual a
4 sobre 10. Então, 4 sobre 10. Como eu quero encontrar o valor do x, o x tem que ficar na parte de cima. Então, eu faço aqui, ó, meio pelos extremos. Então, o 10 passa multiplicando aqui, o x passa cá. Então, 10 vezes 5 eu coloco aqui, 10 vezes 5 igual a x vezes 4, ou 4x. 10 vezes 5, dá para fazer de cabeça, dá. Vai dar quanto? 50. Então, fica 50 igual a 4x. Como eu quero encontrar o valor do x, esse número que está multiplicando, ele passa para o outro lado embaixo dividindo. Então, subindo aqui, vai ficar x igual a 50 sobre 4. Então, vamos fazer essa divisão aqui. Acho que aqui dá 50 dividido por 4. 5 por 4 vai dar 1. Aí eu faço 1 vezes 4, 4. Trago para cá para saber quanto vai ter de resto. 5 menos 4 sobra 1. Desce esse zero que eu não usei. 10 dividido por 4 dá 2. Eu faço 2 vezes 4, 8. Vai sobrar quanto de resto? Vai sobrar 2. Como não tem nada para eu descer, pessoal, eu desço um zero e uma vírgula na resposta. 20 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 5. Então, a resposta é redondinha, bonitinha, 12,5. Letra B. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a próxima questão. A questão 17, pessoal, é uma questão de porcentagem. Olha o que a questão fala. Em uma cidade com 185 mil eleitores, 11,1% desses eleitores não votaram na última eleição. Quantos foram os eleitores que votaram na última eleição? Bom, basicamente é uma questão de porcentagem, uma questão simples. Olha só, ele falou que 11,1% votaram e quer saber quanto não votaram. Em porcentagem, pessoal, se vocês lembram, o total de algo ele é sempre 100%. Se ele fala aqui que 11,1% votaram, então a gente tem que saber quanto que não votou. Dá para saber em porcentagem? Sim, é só para eu fazer 100 menos 11,1. 100 menos 10, pessoal, vai dar 90. Então, 100 menos 11,1 vai dar... Então, vai ser igual a 89,9. Não, 88,9. Porque 88 mais 10, 98. Só que tem um daqui, 99,9, 100. Pronto. Então, a quantidade que não votaram é 88,9. Só que ele não quer esse valor em valores brutos. Ele quer esse valor em quê? Ele quer esse valor em porcentagem. Ou seja, ele quer 88,9% de 185 mil. Então, como é que a gente encontra a porcentagem? Porcentagem, pessoal, eu sempre posso escrever o número com uma razão em que esse número está em cima e o 100 embaixo. Então, ficaria assim, 88,9 por 100%, a ideia é essa, vezes a quantidade total de eleitores, 185 mil. Pronto, isso aqui é uma multiplicação de fração, pessoal, porque aqui não tem nada embaixo, mas eu sempre posso colocar 1 para transformar em uma fração. Então, multiplico os 2 de cima e os 2 de baixo. Um em cima vai ficar 88,9 vezes 185 mil. Agora aqui, pessoal, como é a multiplicação, as duas partes de cima e as duas partes de baixo, eu posso simplificar os zeros. Olha só, um de cima com um de baixo, outro de cima com outro de baixo. Embaixo vai ficar 1 vezes 1, que dá o próprio 1, e em cima vai ficar 88,9 vezes 1850. A parte de baixo, vou botar um igual aqui, a parte de baixo eu não preciso colocar. Pronto, agora eu faço essa multiplicação aqui para confirmar se realmente o resultado já está até aqui marcado, se é a letra A. Vamos observar? Vou colocar aqui 185,0 vezes 88,9. Multiplico tudo pelo 9 primeiro. 0 vezes 9 dá 0. 9 vezes 5, 45. Coloco 5 e subo 4 aqui. 9 vezes 8, 72. Com 4, 76. Coloco 6 e subo 7. 9 vezes 1, 9. Com 7, 16. Agora eu multiplico por 8 e o resultado eu vou colocando a partir do 8. 0 vezes 8, 0. 5 vezes 8, 40. Coloco 0 e subo 4. 8 vezes 8 é 64, com 4 que subiu 68, boto 8 e subo 6 aqui no 1. 8 vezes 1, 8, com 6 que subiu 14. Pronto. Essa multiplicação por esse 8 vai dar esse mesmo resultado. Então, vou colocar esse mesmo resultado, só que uma casa à esquerda. Por quê? Porque eu tenho que colocar na direção do número que eu estou multiplicando. Então, 0, 0, 8, 4, 1. Agora eu somo tudo. Aqui tem um 0. 5 mais 0, 5. 6 mais 0, 6. 8 mais 6, 14. Coloco 4, subo 1. 8 com 4, 12. Com 1, 13. Com um outro que subiu 14. Coloco 4 e subo 1. 4 e 1, 5. Com 1, 6. E aqui apenas 1. Como tem uma casa decimal aqui na parte que eu estou multiplicando,
Embaixo vai ter uma casa decimal à direita da vírgula. Ou seja, o resultado vai ser 164.465. Está aqui, pessoal, olha só. Letra A. Isso aí, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. E agora vamos para a outra questão. A questão 18, ela fala o seguinte. Natália viajou 198 km no seu carro, tendo gasto 18 litros de combustível. Qual o consumo do carro de Natália? Olha só, pessoal, que questão super simples. Aí vocês podem falar, não vai cair porque é muito simples. Mas cai, pessoal. Se tiver 10 questões, pode ser que caia 2 até 3 super simples, algumas razoáveis e 1 ou 2 difícil. Mas vocês não podem errar as questões simples. Essa aqui é uma questão simples, olha só. Ela viajou 198 km no seu carro e gastou 18 litros. Qual o consumo do carro? Eu sei que, para eu saber o consumo, simplesmente, vou botar um M aqui de km, com o consumo, eu divido a quantidade de quilômetros pela quantidade de litros, pessoal. É muito simples. Então, vou dividir 198 por 18. Isso aqui dá para simplificar, mas com... aqui está uma resposta exata, então provavelmente aqui ele já fez a divisão direta. Vamos lá? 198 dividido por 18. O 1 não dá, eu pego logo 19. 19 por 18 vai dar 1. Aí eu faço 1 vezes 18 dá 18. Trago aqui para saber quanto vai ter de resto. 19 menos 18 vai sobrar 1. Desse esse 8 que eu não usei. 18 dividido por 8 dá 1. Olha que redondinho bonitinho. 1 vezes 18, 18 vai sobrar 0 de resto. Então, resposta, pessoal, letra C, super simples essa questão. Comente aí o que você achou. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos agora para a questão 19. Questão 19, veja só. O produto de um número com a sua metade é igual ao seu dobro. Qual é esse número? Então, aqui é uma equação, montagem de uma equação, primeiro grau envolvendo segundo grau. Então, é montagem de equação para a gente resolver. Vamos fazer a interpretação. O produto, quando ele fala o produto, a gente tem que atentar a alguns detalhes. Olha só, produto é multiplicação, soma é adição, é conta de mais, subtração é de menos, diferença é menos. Então, produto é multiplicação. Quando ele fala o produto de um número, quer dizer que eu vou multiplicar um número com algo. Então, o produto de um número com a sua metade. Eu não sei quem é esse número, então eu vou chamar de x. Então, vai ser x vezes com a sua metade. A metade de um número, pessoal, é esse número dividido por 2. Então, o número que eu não sei é x sobre 2. Então, vamos ver o que ele falou. O produto de um número com a sua metade, com x sobre 2. Então, por exemplo, se esse número fosse 10, seria 10 vezes 10 dividido por 2, 5. Então, 10 vezes 5. Então, o produto de um número x vezes a sua metade é igual ao seu dobro. O dobro de um número é 2 vezes ele. Então, vai ser 2 vezes x. Olha só a equação montada. Agora a gente vai fazer o quê? Resolvê-la. Então, vamos aqui para o lado de cá. Então, vou repetir aqui. X vezes x sobre 2 igual a 2x. Eu quero encontrar o valor desse x. O que é que eu vou fazer? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso jogar os números tudo para um lado e as letras tudo para o outro lado. Então, vamos fazer aqui. Vou fazer meio pelo sistema. Aqui não tem nada, mas é como se tivesse 1. Vou multiplicar aqui de forma cruzada. Então, esse 2 vai vir para cá. Aqui vai ficar x vezes x. Eu vou conservar. X vezes x igual a esse 2 vai vir multiplicando. 2 vezes 2 vai dar 4 vezes x. Olha só agora. Geralmente, a gente passa o número dividindo. Só que aqui é o seguinte. Como eu quero deixar os x tudo de um lado, eu tenho que jogar esse x para o lado de cá. Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo embaixo. Então, o x está em cima multiplicando, ele passa embaixo dividindo. Então, aqui vai ficar x vezes x. Esse x que está multiplicando passa aqui dividindo, igual a 4. Olha só, pessoal, eu tenho 2x multiplicando em cima e um embaixo. Aqui eu posso dividir um pelo outro ou simplesmente eu cortar um pelo outro. É o mesmo que eu dividi. Por quê? X dividido por x vai dar 1. Então, eu corto de cima pelo de baixo. Então, isso aqui vai ficar x igual a 4. Olha só que redondinha a conta, bonitinha. 4 onde está aqui? Letra A. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Se você está achando fácil, comente. Se estiver achando difícil, comenta. Se você estiver achando difícil, pessoal, pode ser difícil, mas você tem que tentar, porque outras pessoas estão tentando. Então, você não pode desistir se estiver achando difícil. Tem que tentar, certo? Vamos para a questão 20. A questão 20, ela fala o seguinte. A prefeitura de uma determinada cidade tem 4.650 funcionários, dos quais 3.002 são casados. Do total de funcionários, 64% são mulheres, sendo que 75% são casadas.
Quantos são os funcionários homens casados? Bom, então é uma questão que a gente tem que pensar um pouco. Não é tão difícil, mas temos que pensar, certo, pessoal? Olha só. Tem 4.650 funcionários. Então, total igual 4.650. Dos quais 3.002 casados. Então, vou botar aqui. Casado igual 3.002. Continuando aqui, ele fala, do total de funcionários, 64% são mulheres. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai descobrir desse total qual a quantidade de mulheres. Aí ele fala, sendo que 75% são casadas. E depois que a gente descobrir esse valor, a gente vai descobrir quanto que é casado. Então, vamos lá, vamos ao passo a passo. 64 são mulheres. Vamos descobrir as mulheres. 64%, pessoal, eu posso escrever a porcentagem, sempre eu falo aqui, em uma razão em que o valor que está do lado do símbolo, ele fica em cima e embaixo o 100. Ou seja, 64% é 64 por 100, certo? Vezes o valor total, 4.650. Fazendo isso, eu descubro a quantidade de mulheres em números reais, porque aqui está dado em porcentagem. Aqui não tem nada embaixo, mas tem um 1. Então, eu multiplico esse com esse e esse com esse. Então, aqui eu posso antes simplificar um zero de cima com um zero de baixo. Posso simplificar esse zero? Não, porque eu não tenho outro em cima para simplificar. Então, embaixo vai ficar 10 vezes 1, que dá 10. E em cima eu faço essa multiplicação. Vou fazer aqui do lado. 465 vezes 64. Multiplico tudo pelo 4 primeiro. Aqui o vezes. 5 vezes 4, 20. Coloco o 0, subo 2. 6 vezes 4, 24. Com 2 que subiu, 26. Coloco 6 e subo 2. 4 vezes 4, 16, com 2, 18. Agora eu multiplico tudo pelo 6. 5 vezes 6, 30. Coloco 0, subo 3. 6 vezes 6, 36. Com 3, 39. Coloco 9, subo 3. 6 vezes 4, 24. Com 3 que subiu, 27. Agora eu somo tudo. Aqui 0. 6 mais 0, 6. 9 mais 8, 17. Coloco 7, subo 1. 7 e 1, 8. Com 1 que subiu, 9. E o 2. Ou seja, a continha deu 29.760. Então, a parte de cima vai ser igual a 29.760 sobre 10. Olha só novamente, 0 embaixo com 0 em cima. Ó. Simplifico. Então, o total de mulheres foi 2.976, porque eu estou transformando a porcentagem para o número. Então, aqui é o total de mulheres. Desse total, olha o que ele fala, sendo que 75% desse valor são casadas. Então, agora a gente descobre a quantidade de casadas para poder fazer a diferença, porque ele quer a quantidade de homens. Então, descobrindo a quantidade de mulheres, que foram as informações que ele me deu, eu descubro a quantidade de homens. Então, vamos lá? 75% desse valor é casada. Novamente, a mesma coisa. 75 por 100 vezes 2.976. Novamente, aqui tem um 1, eu multiplico os dois de baixo e os dois de cima. Agora, eu vou fazer 2.976 vezes 75. Vamos ver, eu vou fazer aqui mesmo. 2.976 vezes 75. Multiplico tudo pelo 5 primeiro. 6 vezes 5, 30. Coloco o 0, subo 3. 7 vezes 5, 35. Com 3 que subiu, 38. Coloco o 8, subo 3 novamente. 9 vezes 5, 45. Com 3 que subiu, 48. Coloco o 8, subo 4. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. Agora eu multiplico tudo pelo 7. 7 vezes 6, 42. Coloco 2. Aqui essa linha não tem mais. Coloco 2 e subo 4. 7 vezes 7, 49. Com 4, 53. Coloco 3, subo 5. 9 vezes 7, 63. Com 5, 68. Coloco 8, subo 6. 7 vezes 2, 14. Com 6, 20. 20. Deixa eu separar aqui e pronto. Agora eu faço uma somazinha. 0. 8 mais 2, 10. Coloco 0, subo 1. 8 e 1, 9. Com 3, 12. Coloco 2 e subo 1. 8 com 4, 12. Com 1, 13. Coloco 3 e subo 1. 1 e 1, 2. E esse 2 daqui. Ou seja, nossa multiplicação aqui deu 223.200. Então, em cima vai ficar 223.200 sobre 100. Novamente, divisão com zero. Veja só, um de baixo, outro de cima, outro de baixo, outro de cima. Então, ficou 2.232 sobre 1, que é o próprio 2.232.
2. E agora? Esse é o valor de mulheres casadas, então. Mulheres casadas. Mas ele quer isso? Não, ele quer a quantidade de funcionários homens casados. Então, eu sei que o total de casados é 3.002 e o total de mulheres é 2.232. Logo, se eu subtrair um valor do outro, eu encontro a quantidade de homens. Então, vamos lá. 3.002, que é a quantidade de funcionários totais, menos esse valor de mulheres, 2.232. Pronto. 2 menos 2, 0. 0 menos 3 não dá, eu tomo um emprestado daqui. Aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 10. 10 menos 3, 7. 9 menos 2 vai dar 7. Aqui é 3. Não, aqui não vai ser mais 3, porque esse emprestou 1 para cá. Então aqui vai ser 2. Então vai ficar 0, não preciso colocar. Ou seja, a quantidade de homens, 770. E 770, veja só, pessoal, o gabarito aqui, letra D, certo? Essa é um pouquinho mais trabalhosa, mas vocês têm que tentar fazer, pelo menos entender como faz. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a questão 21. Só lembrando, pessoal, esse é o primeiro simulado do Q Concursos, então dando todos os créditos ao Q Concurso pela montagem desse simulado. Vocês podem estar acessando aí a plataforma deles para ter esse simulado. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, se quiser ter acesso à plataforma. É muito boa a plataforma do Q Concurso, certo? Então vamos lá. Questão 21. Um capital de R$50.000 aplicado durante um ano a juros simples rendeu R$9.000. A taxa mensal ao mês da aplicação é... Então vamos ao passo a passo. Ele fala aqui um capital, então capital a gente chama da letra C, igual a 50.000. Aplicado durante um ano a juros simples rendeu 9.000. Esse rendimento aqui, pessoal, vai ser o quê? Vai ser o juros. Então, J, foi o que rendeu, é igual a 9.000. Aí ele fala, a taxa mensal ao mês da aplicação é. Então, ele quer saber qual vai ser a taxa. Então, olha só, qual é o tempo? Ele falou que é aplicado durante um ano. Então, T igual a 1 ano. Só que tem que ter o seguinte, quando nós formos fazer a questão, temos que olhar o tempo da taxa. A taxa é juros simples, o tempo foi 1 ano. Só que a taxa é ao mês, então temos que deixar tudo na mesma unidade. Eu tenho que transformar ano para mês. Então, 1 ano vai ser igual a 12 meses. Com isso, eu já posso encontrar a taxa ao mês. Então, eu boto na fórmula dos juros, que é J igual a C vezes I vezes T. Ou para decorar, J igual a CID. Juros, que é o que rendeu, igual a capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Vamos substituir? Então, no lugar dos juros, eu coloco 50.000, que é o que está aqui. No lugar dos juros, eu coloco o que rendeu, que é 9.000. 9.000, igual. No lugar do capital, agora sim eu coloco 50.000. Vamos ver se é isso mesmo. 5 zeros, 4 0, 1, 2, 3, 4. Vezes o I é a taxa, eu repito. Vezes o tempo é 12. Então, 12. Pronto. Como eu quero encontrar o valor do I, esses números tudo tem que vir para o lado de cá. Só que ele está em cima multiplicando, tem que passar cá embaixo dividindo. Então, vamos lá. Eu conservo 9.000. 9.000. Cá embaixo eu vou passar os 50.000. 50, 1, 2, 3. Vezes 12. Por que o 12 eu trouxe também? Porque os dois está multiplicando pelo I. Só está mudando a ordem, mas os dois está fazendo o papel de multiplicação. Então, os dois vai passar dividindo. Igual a I. Bom, tá aqui para simplificar, vou simplificar os zeros. Um de baixo, outro de cima, outro de baixo, outro de cima, outro de baixo, outro de cima. Então, o I ficou igual a 9 sobre 50 vezes 12, igual a I. Pronto, e agora? Agora, primeiro eu tenho que fazer essa multiplicação e depois fazer a divisão. 50 vezes 12. Multiplicação que envolva zero, eu multiplico os dois números diferentes de zero, ou seja, 12 vezes 5 e coloco o zero na resposta. Então, vou conservar o 9. 12 vezes 5, 12, 12, 24, 24, 24, 48, com mais 12, 60. 60, e esse zero que eu não usei, eu acrescento ao lado. Então, 50 vezes 12 deu 600, igual a I. E agora, como eu quero encontrar o valor do I, eu tenho que fazer essa divisão aqui. Observe que não está em fração, está em porcentagem. Eu tenho que fazer essa divisão e transformar em porcentagem. Mas agora, pessoal, olha só. Aqui eu vou dividir 9 por 600. Vou fazer uma divisão muito grande. Só que para simplificar, como a resposta está em porcentagem, pense o seguinte. Para eu transformar um número em porcentagem, eu multiplico o valor por 100.
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por 100 antes, que aí vai me facilitar, porque o número de cima ele vai ficar maior. Então, aqui, botar aqui para o lado. Então, eu vou multiplicar aqui por 100. Por quê? Porque para transformar em porcentagem, tem que multiplicar por 100. Por isso que eu estou multiplicando por 100. Então, em cima vai ficar 9 vezes 100 sobre 600. Então, aqui, igual aí. Observe que aqui eu posso simplificar os zeros. Então, em cima ficou 9 vezes 1, que dá 9, sobre 6. Mas se vocês quiserem dividir primeiro 9 dividido por 600 e depois multiplicar por 100, pode fazer. Isso que o que importa é que multiplique por 100 no fim. Eu multipliquei por quê? Porque a conta vai ficar mais fácil, eu multipliquei antes. Então, 9 vezes 100 sobre 600, cortei os dois zeros, ficou 9 sobre 6. Igual aí. Pronto, dividir 9 por 6 é bem mais fácil, né? 9 dividido por 6. 9 por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6. Passa o traço. Subtraio. 9 menos 6 dá 3. 3 não dá para dividir por 6. Eu acrescento 0 e uma vírgula na resposta. 30 dividido por 6 vai dar 5. Ou seja, encontrei 1,5 já em porcentagem. Eu não preciso mais multiplicar por 100. Letra D, certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a questão 22. Então, a questão 22 ela fala: a empresa aqui consome papel a uma velocidade de 400 folhas por dia. Considerando a semana de um trabalho com 6 dias, um estoque inicial é de 1.030 folhas e que durante a semana foram recebidas 2 lotes de 750 unidades, o estoque final em folhas ao final dessa semana é... Então, primeiro ele dá o consumo, ele fala que o consumo, a velocidade é 400 folhas por dia. E fala que na semana de trabalho são 6 dias. Então, primeiro vamos descobrir quantas folhas ela é consumida em uma semana, porque no fim ele fala o estoque final em folhas ao final dessa semana. Então, vamos multiplicar primeiro por 6, que é a quantidade de dias da semana. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. Ou seja, em uma semana ele consome 2.400 folhas. Aí ele fala: considerando a semana de trabalho com 6 dias, um estoque inicial é de 1.030 folhas. Então, observe, no início da semana, já tinha 1.030 folhas. Aí ele fala que ao longo da semana recebeu 2 lotes de 750, ou seja, 750 vezes 2, porque são 2 lotes. 2 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Coloco o 0 sobre 1. 7 vezes 2, 14. Com 1, 15. Então, ele recebeu um total de 1.500 folhas e já tinha 1.030. Então, vou botar aqui, fazer a soma da quantidade de folhas que ficou ao longo da semana. 0 mais 0, 0. 3 mais 0, 3. 5 mais 0, 5. 1 mais 1, 2. Então, observe. Tinha um total de 1.030. Ele recebeu essa quantidade de 1.500 e ficou no total de... 2.530 folhas. Mas a pergunta é, o estoque final em folhas. Ele ficou com 2.530 e consome 2.400 na semana. Então, simplesmente eu subtraio 2.530 menos 2.400. Super simples essa questão, né, pessoal? Desde que saibamos interpretar. 0 menos 0, 0. 3 menos 0, 3. 5 menos 4, 1. 2 menos 2, 0. Não preciso colocar gabarito aqui, ó. Super simples a questão. Letra C. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Vamos para a próxima questão. A questão 23, olha o que ela fala. Uma pessoa possui a quantia de 630 mil reais para comprar um terreno, cujo preço é de 1.250 ao metro quadrado. Considerando que o valor dos impostos na compra do imóvel corresponde a 5% do preço do terreno, a área máxima que a pessoa pode adquirir com o dinheiro que ela possui é... Bom, então aqui é uma questão básica que a gente tem que fazer uma análise, é uma questão de porcentagem, só que envolve interpretação. Então vamos olhar. Ela possui a quantia de 630 mil reais. Aí ela vai comprar um terreno e o preço do metro quadrado é 1.250. Então, vou botar aqui. 1.250 por metros quadrados. Só que ela fala que o valor dos impostos na compra corresponde a 5% do preço do terreno. Então, não vai ser esse valor do metro quadrado. Eu vou ter que ter 5% a mais. Eu vou pagar 5% a mais na compra do terreno. Aí, no fim, ela quer saber qual a área máxima que a pessoa pode adquirir.
Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, colocar esse 5% aqui no valor do metro quadrado, porque ele está falando aqui. A gente pode fazer o seguinte, eu sei que o valor total, quando a gente tem, ele é sempre 100%. Então, esse valor aqui, ele corresponde a 100%. Como ele está falando que vai aumentar 5%, simplesmente aqui, pessoal, eu faço esse valor, vai corresponder a 105%. Ou seja, fazendo isso eu vou descobrir esse valor já acrescido do 5%. Então, eu vou fazer 105% vezes 1.250. Porque aqui eu vou encontrar o valor já acrescido, certo? Para transformar um número em porcentagem, pessoal, eu pego o número e coloco ele e embaixo eu coloco 100. Vamos fazer aqui? Então, vai ficar 105 por 100 vezes 1.250. Observe que aqui não tem nada, mas é como se tivesse 1, ou seja, a multiplicação de frações eu multiplico os dois de cima e os dois de baixo. Só que aqui ó, eu tenho um zero em cima e tenho um embaixo, eu posso simplificar. Então, em cima vai ficar 105 vezes 125 dividido por 10 vezes 1, que dá o próprio 10. Então, eu vou fazer essa multiplicação e dividir por 10. Essa multiplicação aqui, eu vou apenas organizá-la e dar a resposta, mas aqui é uma multiplicação simples. Ela vai ficar 105 vezes 125. Aí vocês fazem a multiplicação passo a passo. Isso aqui vai dar 13.125. É uma multiplicação simples, pessoal. Multiplico tudo pelo 5, depois tudo pelo 2 e depois tudo pelo 1. Quando fizer, vai dar 13.125 sobre 10. Pronto, aqui vai ficar quanto, pessoal? Divisão por zero, pessoal, é super simples. Se tiver, por exemplo, aqui 10, 100, 20... 10, 100, 1.000, 1 milhão, vocês vão olhar o seguinte. Como é dividido por 1, como 1 é o primeiro valor, o próprio número de cima ele vai ficar o mesmo, ele não vai repetir. Essa regra só vale quando aqui é 1 na frente. Se for, por exemplo, 2, vocês vão ter que fazer. Mas sendo 1 na frente, eu vou repetir esse número, 13.125. Pronto. E agora eu vou olhar quantos zeros tem. Tem 1. Então, eu vou colocar uma casa decimal aqui. Se tivesse 2 zeros, eu ia colocar 2 casas decimais, ou seja, eu ia colocar a vírgula com 2 números para a direita. Se aqui, por exemplo, fosse 1.000 com 3 zeros, eu ia colocar a vírgula aqui. Então, é super simples quando eu tenho uma divisão em que o primeiro número é 1, por exemplo, 10, 100, 1.000, 1 milhão, 10.000. Então, é super simples dessa forma. Então, esse valor aqui acrescido 5%, ele vai ficar 1.312,5. E agora, o que é que eu faço agora? Pronto, eu já encontrei o valor do terreno com 5% a mais. Eu sei que eu tenho, ou a pessoa no caso da questão, ela tem em caixa 630 mil reais. E por cada metro quadrado, ela vai gastar 1.312,5. Então, qual a ideia que a gente tem de fazer? Olha, se eu tenho um total e vou gastar por cada metro quadrado, simplesmente eu vou dividir 630 mil por 1.312,5. Então, eu vou fazer essa divisão aqui. 630, 1, 2, 3, dividido por 1.312,5. Então, tem que fazer essa divisão para encontrar o valor. Olha só, pessoal. Quando fizer essa divisão aqui, vocês podem fazer o passo a passo. Só lembrando que para fazer uma divisão com vírgula, eu tenho que tirar essa casa decimal. Como é que eu tiro? Eu vou olhar o seguinte. Eu tenho quantas casas decimais à direita da vírgula? Preste atenção na divisão. Eu tenho apenas uma casa decimal. Então, simplesmente eu vou tirar lá. Então, essa vírgula vai vir para cá e eu acrescento um zero aqui. Então, vamos reescrever como é que vai ficar. Então, vai ficar 630, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vou colocar mais um 0, 4. Esse zero que eu coloco, ele corresponde à vírgula fazer um andar daqui, a vírgula andar para cá. Ou seja, eu vou tirar a vírgula andando uma casa decimal e essa casa decimal corresponde ao zero que eu coloquei aqui. Então, isso aqui dividido por 3, 2, 5. Observe que agora não tem mais vírgula, porque eu tirei a vírgula e acrescentei uma casa decimal. Um zero. E se aqui tivesse 2 números, eu ia acrescentar 2 zeros aqui. E se tivesse 10 números depois da vírgula, eu teria que acrescentar 10 zeros. Pronto, quando vocês fizerem essa divisão aqui bonitinha, bem organizadazinha, claro que aqui vai exigir um pouco de tempo, vai dar 480 metros quadrados. Então aqui vai ser letra B, certo, pessoal? É isso aí, não esqueça de deixar like no vídeo,
se inscrever no canal. Vamos agora fazer a questão 24. A questão 24, pessoal, ela fala o seguinte, uma questão mais teórica, ela fala: as menores unidades de medida de uma balança de açougue, de uma régua escolar e de um relógio são respectivamente de... Então, o que é que ele quer saber? Ele quer saber qual a unidade de medida da balança, qual a unidade de medida de uma régua e qual a unidade de medida de um relógio. Observe que a balança, o que é que a balança mede? A balança, muitas pessoas vão falar que a balança mede peso, mas quando a gente começa a estudar realmente, a gente sabe que a balança ela mede massa. Então, a massa ela vai ser dada em quilograma, que pode ser a unidade, ou grama, como ele quer a menor medida. Então, a massa ela é dada em quilograma ou grama. Então, da balança aqui, a gente já sabendo que é grama, a gente já acertaria a resposta. Olha só, a banca foi até gentil, ela não colocou outras opções de grama. Então, letra D. Mas vamos avaliar a da régua. A régua, pessoal, a gente sabe que a régua é uma unidade de medida, que ela vai medir, por exemplo, no caderno, a gente vai fazer uma conta, a gente vai medir um gráfico. Então, ela é uma unidade de medida de comprimento. Então, a régua é comprimento. E comprimento tem várias unidades de medida, né? Como ele quer a menor de todas, vai ser milímetro. Então, aqui realmente milímetro. E o outro relógio, o que é que o relógio mede? O relógio mede horas, mede minutos e mede segundos, que é a menor unidade de medida de tempo do relógio. Então, realmente, letra D. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos fechar agora com a questão 25. Lembrando que aqui é o primeiro simulado do Que Concursos. Então, fazendo referência aqui a quem organizou esse simulado, certo, pessoal? Vamos para a questão 25. Certo jornal de concursos com publicação semanal é vendido nas balanças por R$ 6,90 o exemplar. Por uma assinatura anual, a editora cobra 12 parcelas iguais de R$ 20,70. Quem fez a assinatura desse jornal economiza por ano em reais um valor igual a... É uma questão básica simples, desde que tenhamos a interpretação correta. Vamos para a análise passo a passo. Deixa eu separar aqui da outra questão. Então ele fala que é vendido nas bancas, com a publicação semanal é vendido na banca por R$ 6,90. Aí ele quer saber quanto economiza no ano. Primeira coisa que a gente tem que saber, um ano tem quantas semanas? Eu tenho certeza que muita gente aí sem estudar não sabe quantas semanas tem um ano, mas eu sei porque eu já contei, sem estudar eu sei porque uma vez eu já contei. Então o ano ele vai ter 52 semanas. Então, o ano tem 52 semanas. Isso a gente tem que saber. Algumas coisas básicas. Então, como ele fala que é vendido semanal por R$ 6,90, primeiro a gente vai descobrir quanto que ele gastaria comprando semanalmente. Então, simplesmente eu multiplico 6,90 vezes 52. Então, 6,90 vezes 52. Multiplico tudo pelo 2. 0 vezes 2, 0. 9 vezes 2, 18. Coloco 8 e subo 1. 6 vezes 2, 12. Com 1 que subiu, 13. Multiplico tudo pelo 5. 0 vezes 5, 0. 9 vezes 5, 45. Coloco 5, subo 4. 6 vezes 5, 30. Com 4 que subiu, 34. Agora eu faço a soma para ver. Aqui 0. 8 mais 0, 8. 5 mais 3, 8. 4 mais 1, 5. E o 3. Vejo quantos números eu tenho à direita da vírgula na parte inicial. 1, 2. Aqui não tem nenhum. Então a resposta vai ter que ficar com 2 números à direita da vírgula. Ou seja... ele vai gastar comprando semanalmente R$ 358,80. Aí ele fala aqui, se comprar por uma assinatura anual, a editora cobra 12 parcelas de R$ 20,70. O que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai saber quanto que ele gastaria comprando logo a assinatura anual de 12 parcelas de R$ 20,70. Então vamos separar aqui e fazer 20,70 vezes 12. Multiplicação novamente por dois números. 2 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. Deixa eu consertar em cima. 7 vezes 2, 14. Coloco 4 e subo 1. 2 vezes 0, 0. Com 1 que subiu, continua 1. 2 vezes 2, 4. Multiplico tudo pelo 1. Então vai ficar 0 vezes 1, 0. 7 vezes 1, 7. 0 vezes 7, 0. E 2 vezes 7, 14. Pronto, agora eu faço uma soma. 0. 4 mais 0, 4. 1 mais 7, 8. 4 mais 0, 4. Aqui continua 4 e aqui continua 1. Vejo quantas casas decimais tem à direita da vírgula. Observe que eu tenho 2. Então, esse é o valor que ele vai gastar por ano. Aí ele vai perguntar quanto que vai economizar. Então, simplesmente a gente vai fazer a diferença
entre um valor e outro. Na verdade aqui, pessoal, eu confundi o 1 com 7 ao fazer 7 vezes 2, 14 nessa segunda linha. Então aqui é 1 vezes 2, então esse valor aqui não é 14, esse valor aqui é um 2, olha só. Então olha a confusão, então aqui é um 2, não é 14. Então nessa linha aqui que eu fiz seria 0 vezes 1, 0, 7 vezes 2, 7 vezes 1, 7, 0 vezes 1, 0 e 2 vezes 1, 2. Eu confundi aqui com 7, então aqui é 1. Pronto, então a soma aqui está errada. Vamos somar novamente, aqui é um 0. 4 mais 0, 4. 7 mais 1, 8. 4 mais 0, 4. E 2. Veja quantas casas decimais tem à direita da vírgula. Na parte inicial tem 2, então aqui tem que ficar 2 casas. Então agora eu vou fazer a diferença entre um valor e outro para saber quanto vai ser de economia. Então, pego o maior primeiro, 358,80, menos 248,40. Subtraçãozinha, 0 menos 0, 0. 8 menos 4 vai dar 4. Vírgula embaixo de vírgula, 8 menos 8, 0, 5 menos 4, 1, e 3 menos 2 dá 1. Ou seja, 110,40, letra C, certo, pessoal? E é isso aí, terminamos mais um simulado aqui para treinamento. Vai ser do concurso dos Correios, agente de carteiro. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até o próximo simulado.